Hebreus capítulo 12. Hebrews chapter 12. Nós vamos ler versículos 28 e 29. We're going to read verses 28 and 29. Eu acredito que o Senhor está construindo algo muito especial nas nossas vidas esses dias, I believe the Lord is building something so special in our lives restaurando and restoring alguns valores values que são inabaláveis that are e unshakable. que nós precisamos entender que eles vão muito além de tempo, That we need to understand they go way beyond time, de estações, seasons, de pessoas, people, de alianças. covenants. Nós acreditamos que o temor do Senhor We believe that the fear of the está Lord sendo restaurado no seio da igreja. is being restored in the womb A of the igreja de church. Jesus The church of Jesus está tendo esse tempo de restauração, is having this time of restoration princípios e valores of principles and que são values inabaláveis. that are unshakable. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Espírito Santo, nesta manhã preciosa, Holy Spirit, in this precious morning, mais uma vez nós pedimos que a Tua palavra venha trafegar em um nível superior ao nível que qualquer homem pode transmitir, Senhor. we ask that your word may come over any kind of human transmission. Senhor, vá muito além das nossas palavras, You go so beyond da our nossa words, capacidade de articular, our ability to speak. que o Senhor possa falar ao nosso espírito de uma maneira clara May you speak clearly to our spirits. e essa palavra venha, Senhor, estar escrita em nossos corações, May this word be written in our hearts, cravadas em nossos corações. marked in our hearts. Que as nossas mentes estejam prontas para receber. May our minds be ready to Como receive um coração fértil, como uma terra fértil, a boa semente da as Tua a palavra. fertile soil, a seed of Assim your nós word. oramos e pedimos. We pray Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Se assente, por favor. Deus abençoe. Obrigado a todos. You may be seated. God bless you. Quando nós olhamos o contexto do capítulo 12 de Hebreus, When we look at the context of chapter 12 of Hebrews, nós entendemos que o escritor aos Hebreus está fazendo uma referência ao Monte Sinai. we understand that the writer is making a reference to Mount Monte Sinai. Sinai foi o palco em que Deus se manifestou a Moisés e entregou a ele as tábuas da lei. Mount Sinai was the place that God manifested himself to Moses and gave him the law. Quando Moisés recebe a lei, Moisés inicia uma dispensação, um novo concerto, uma nova aliança de Deus para com o seu povo. And when Moses receives the law, he begins an impartation, a new concept to the people of O God. povo de Israel, eles viveram debaixo desse princípio da lei durante milênios. People of Israel lived under this law for many, many years. Quando nós olhamos para essa referência, o escritor aos Hebreus, ele está literalmente traçando um paralelo entre as duas alianças. And when we look at the reference, the writer is drawing a parallel between both covenants. A primeira aliança que foi dada a Moisés no Monte Sinai, significada e representada pelas tábuas da lei. The first one given to Moses on Mount Sinai by the law on Está stone. falando sobre a segunda aliança que veio através de Jesus. And the second covenant that came through Jesus. E na verdade, quando nós olhamos para a aliança que veio através de Jesus, And when we look at the covenant that came through Jesus, nós entendemos que Jesus não veio contrariar a aliança feita por Moisés, we understand that he didn't come to contradict ou the covenant for apresentada por Moses. Moisés, melhor dizendo. The covenant that was presented Mas by Jesus Moses. veio cumprir a lei. But he came to fulfill the law. Jesus veio trazer aquilo que nenhum outro homem conseguiria, que era o cumprimento da lei e dos profetas. He came to bring what no one else could do, the Quando ele fulfillment of the law. preenche a lei, And when he fills the ele law, estabelece uma nova dispensação. he establishes a new impartation. Ele abre um novo caminho. He opens a new way. Ele abre um novo tempo em que Deus estaria tratando e se relacionando com o seu povo. And he opens a new time of relationship of God with his people. E introduz o que nós conhecemos como graça. And he introduces what we know as grace. Graça não é outra coisa senão o favor imerecido de Deus. Grace is nothing but the favor that we don't Nós deserve não from God. merecíamos alcançar essa nova
aliança, We didn't deserve this new covenant porque não tínhamos condições de cumprir a aliança antiga. because we couldn't fulfill the old one. Não conseguiríamos cumprir a primeira aliança feita por Deus ao homem através de Moisés. We wouldn't be able to fulfill the first covenant from Moses. Jesus vem preencher e cumprir esta aliança. So Jesus comes to fill this E covenant. nele nós somos introduzidos a uma nova dispensação. And in him we're introduced to a new impartation. Agora a salvação não é mais pela lei, Now salvation is not by law, mas a salvação é pela graça, but it's by grace. mediante a fé. With faith, Nós cremos we believe e por isso praticamos, and then we practice. porque a fé sem obras ela é morta. Because the faith without works Mas o is dead. fato de crer But the fact that we e de nos believe entregar a Cristo no seu sacrifício por nós, and we give ourselves to Christ and his nós sacrifice for us, alcançamos a graça we reach e grace podemos desfrutar disso. and we can enjoy that. Podemos desfrutar deste reino inabalável. We can enjoy this unshakable O kingdom. escritor aos Hebreus está descrevendo um reino que não pode ser abalado pelo tempo. The writer in Hebrews talks about a kingdom that cannot be shaken by time. Princípios e valores que não podem ser movidos pelo tempo. Principles and values that can't be moved by time. Todas as leis e mandamentos que foram dados no Velho Testamento, All the laws and commandments of the Old Testament, muitas delas eram ordenanças para alcançarem aquilo que Deus tinha reservado para aquele povo. many of them were commandments to reach what God had for his people. Mas existem valores. But there are E eu values, quero trabalhar um pouco sobre esses valores hoje. and I want to work on them today. Que eles não estão vinculados à lei dada a Moisés, embora esteja dentro da lei. That they're not tied to the law of Moses, even though they are in the law Esses of valores Moses, vão além da lei. but they go beyond the Ao law. longo da mensagem nós vamos entendendo como esses valores estão além da lei. Throughout the message, we'll understand how these values are beyond Além the das law, ordenanças. beyond the Além commandments, daquilo que foi revelado ao povo de Israel. beyond what was revealed to the people Nós of Israel. entendemos que isso, quando praticamos, nós não podemos nos atrelar às ordenanças que foram dadas ao povo de Israel. We understand that we can't tie these to the commandments given to the people Porque of em Israel. Cristo Because in Christ, nós temos o cumprimento da lei. we have the fulfillment of the law. Simplificando isso para você, Simplifying this for é you, como se você estivesse diante de dois cenários. it's as if you were before two No primeiro scenarios. cenário você tem os mandamentos, as ordenanças, os símbolos e as cerimônias. The first one, you have the commandments, the E ceremonies, todas elas significam e simbolizam algo específico. and they all symbolize something specific. Quando Jesus aparece no cenário, But when Jesus comes into Jesus scene, aparece para cumprir toda a lei. he comes to fulfill all of the Tudo law. que estava sendo apontado para um cumprimento, Everything that was being pointed for fulfillment, esse cumprimento está em Cristo. that fulfillment is in E agora Christ. nós não precisamos dos símbolos, And now we don't need symbols porque nós temos a realidade. because we have reality. Nós não precisamos das ordenanças, We don't need the commandments porque nós temos uma nova dispensação. because we have a new Nós não impartation. precisamos nos achegar ao Senhor We don't need to come close to the por Lord meios que foram estabelecidos através de símbolos, through methods of symbols porque um verdadeiro caminho já nos foi aberto em because Cristo. the true way was opened in Christ. E agora, debaixo de uma nova aliança, And now under a new covenant, através de um sacrifício que foi suficiente, through a sacrifice that was enough, nós adentramos a Ele. we come in. E a Bíblia diz com o rosto descoberto. And the Bible says with our face Porque nós não uncovered. precisamos mais nos esconder atrás de um sacrifício de animais. We don't have to hide behind a sacrifice of animals Mas anymore. podemos nos mostrar e nos revelar através do sacrifício de Jesus. But we can reveal ourselves through the sacrifice of Jesus Sermos aceitos. and be accepted. Não porque nós somos, Not because we are, não pelo que fazemos, not by what we do, mas pelo que Jesus fez por nós. but by what Jesus Alguém did for comigo us. nesta manhã? Anyone with me? Sabe o temor ao Senhor See, the fear of the Lord que o escritor aos Hebreus descreve aqui? that the writer in Hebrews talks Que nós about, devemos reter a graça, that we should retain grace, porque através da graça because through grace nós servimos ao Senhor we serve the Lord de maneira agradável, in a pleasing way, com reverência with reverence e com santo temor. and holy fear. Servir a Deus de forma agradável, Serving God in a pleasing way, com reverência with reverence e com o santo temor, and with holy fear. estão além de uma dispensação da lei. It's beyond
beyond the impartation of the law. Estão além de uma aliança feita com Abraão. It's beyond a covenant made with Estão além Abraham. de uma aliança feita com Noé. It's beyond a covenant with Estão Noah. além de uma aliança feita com Sete. It's beyond a covenant made Estão with além de people. uma aliança feita com o próprio Adão. It's beyond the covenant made with Adam. Veja que servir ao Senhor de maneira agradável, See that serving the Lord in a pleasing com way, reverência e temor, with reverence and holy fear, está na vida de todos os homens que já passaram por esta terra e que serviram a Deus. is in the life of every single person that served the Lord. Independente do tempo, Independent on time independente da aliança, or the covenant, independente daquilo que fizeram com eles naquela ocasião específica. not mattering what happened to them, O nosso coração, our heart, cada vez que nos aproximamos do Senhor, every time we get close to God, tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, everything we hear nos from God, impulsiona a viver isso, takes us to live that. a viver uma vida de agradá-lo, Live a life of pleasing de Him, servi-lo of serving Him com reverência e temor. with reverence and holy O que eu fear. acredito nos nossos dias What I believe in our days é que nós temos perdido a sensibilidade do temor a Deus. is that we've lost the sensitivity of the fear of Seja por God, falta de exemplos e referências, be it by the lack of references and ou seja examples, por falta de ensinamento. or by the lack of O teaching. nosso relacionamento com Jesus Our relationship with tem God tomado uma naturalidade tão grande has been so natural que nós ganhamos com essa naturalidade, that we gain with this porque naturality entendemos que o relacionamento com Ele não faz parte de uma religião em que nós cumprimos em um domingo em uma igreja, to see that relationship with Him is not part of a mas faz religion, parte de uma prática diária, de um estilo de vida que adotamos a viver. but it's part of a daily lifestyle that we take, Embora nós sabemos even though we know que servimos ao Senhor com liberdade, that we serve Him with freedom. mas temos que entender But we have to understand onde estão os padrões desse serviço, where are the standards of this desse service, relacionamento. of this E se eu relationship. posso nesta manhã apresentar pelo menos um para você, eu diria que o principal deles é o temor And ao if I Senhor. can present at least one, I'll say the main one is the fear Não é of the o Lord. medo, It's not being mas o scared, temor. but having ter fear. medo de Deus Being scared of nos God leva a se esconder dele, takes us to hide from Him. mas ter temor ao Senhor But when you have the holy nos leva a fear, reverenciá-lo, brings us to a reverence Him, respeitá-lo, to respect a Him, entendermos que somos homens to understand that we are e human que Ele é Deus, and that He is God, que somos temporais, that we have an E Ele é expiration eterno, date and He is que não eternal, temos, que não somos, que não podemos, that we don't have, we can't, mas que Ele é, but that He is, que Ele tem He has, e que tudo Ele pode. and He can. Esse entendimento de nos relacionar com Deus pelo temor The understanding of having a relationship with God through the através fear da of graça God, by grace, é que nos conecta àquilo que Ele pode e tem como fazer por cada um de nós. is what connects us to what He can do for us. Eu acredito que o evangelho verdadeiro e genuíno, I believe that the true and genuine ele gospel, precisa produzir em nós o temor. it has to produce in us fear. Se quando nós ouvimos a palavra de Deus, If when we hear the word of God, não saímos desse ambiente we don't leave this place cada vez mais conscientes de quem nós somos more conscious of who we e de are quem Deus é, and of who God de is, como nós precisamos dele, of how we need de Him, como ele não somente é importante, of how He's not only mas ele é important, fundamental para as he's nossas vidas. fundamental of our Queridos, lives. servir a Deus Serving God não é uma questão de precisarmos dele, is not because we need Him. é uma questão de dependermos It's dele. because we depend on Him. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus said, without me you can't do E tudo aquilo anything. que nós procuramos fazer sem ele, And everything that we try to do without Him, certamente fazemos, e isso não é sustentável. we certainly do it in a non-sustainable way. Essa palavra que vem de Jesus, que nós chamamos ela de evangelho, The word that comes from Jesus that we call it gospel. esse anúncio de boas novas, The announcement of the good esse news. conjunto de ensinamentos A group of que nos teachings trazem princípios e valores do reino de Deus, that brings us principles and values of the kingdom of God, de um reino inabalável. of an unshakable kingdom. Jesus, quando termina o seu ministério na terra e já tem
horas e dias e meses e anos de ensinamento aos seus discípulos, Jesus, when he finishes his ministry here on earth with so many teachings, Jesus traz uma figura de uma casa que foi construída sobre a rocha he brings the figure of a house that was built on a rock. e assemelha esta casa construída sobre a rocha ao homem que ouviu as suas palavras And he compares that to the man that heard his words e colocou elas em prática. and put that into Logo practice. você entende que o evangelho Then you understand that the gospel não é sobre conhecer, is not about knowing, mas é sobre praticar. but it's about practicing. Não é sobre ouvir, It's not hearing, mas é sobre viver a experiência. but it's living the O experience. evangelho não é sobre decorar os livros e os versículos. The gospel is not memorizing the verses, O evangelho é sobre viver a experiência de quem Jesus but é. it's living the experience of who Jesus Porque is. embora tenhamos uma palavra escrita, Because even though we have a written word, mas essa palavra escrita deve nos conduzir à experiência viva, but this word should take us to the living experience. que é um relacionamento com Jesus. That's the relationship with Deixa eu dizer Jesus. algo a você que isso talvez pode te ajudar a entender o que nós queremos fazer aqui Let me hoje. tell you something that could maybe help you to O understand. verdadeiro evangelho, The true o gospel, evangelho de Jesus, the gospel of Jesus, ele é suficiente it is enough para nos suprir em todas as nossas to necessidades fill us in espirituais. all of our spiritual needs. Todas as nossas necessidades espirituais All of our spiritual needs são supridas pelo evangelho. are fulfilled by the gospel. Quando nós tentamos atrelar alguma coisa, When we try to add something, criar algum subsídio, create something, adicionar alguma coisa àquilo que é o puro evangelho, add something to the pure é gospel, porque nós não tivemos ainda uma experiência verdadeira com o evangelho de it's Jesus. because we hadn't had a true experience with the gospel Então, of para quem ainda não Jesus. teve uma experiência verdadeira, So if you hadn't had a true é experience, necessário adicionar conhecimento. it's necessary to add É knowledge. necessário adicionar conhecimento de homens. Necessary to add knowledge of De men, pessoas. of people. E isso não tem nada, absolutamente eu não tenho nada contra And I isso. have nothing against Eu só that. quero dizer para você I just want to tell you que você pode precisar do conhecimento humano, that you can need human mas você knowledge, depende do conhecimento divino que é o evangelho. but you depend on the gospel. Sabe quem escreveu o evangelho? You know who wrote the gospel? Homens Men dirigidos pelo Espírito Santo. guided by the Holy Spirit. Então entenda que o autor do texto é o Espírito So Santo. see, the author of the text is the Holy E Spirit. quem é o selo da nossa salvação? And who is the seal of our Quem que salvation? nós recebemos quando aceitamos a Jesus e temos o selo da salvação? Who do you receive when we accept O Jesus? Espírito Santo. The Holy Ele Spirit. é que habita em nós. He is the one who lives Ele in é us. que traz a convicção da nossa filiação ao Senhor. He brings our conviction to our affiliation Então o of God. Espírito Santo, So the Holy o Spirit, autor do texto, the author of the o text, Espírito Santo, the Holy o Spirit, selo da nossa the salvação. seal of our Quando nós salvation. lemos a palavra, When we read the nós word, recebemos aquilo que nós precisamos. we receive what we need. Sabe quando é que nós achamos que precisamos de algo mais? You know when we think that we need something more? Quando nós ainda não tivemos um contato verdadeiro com o Evangelho. When we didn't have a true contact with the gospel. Sabe quando é que você acredita que você depende de ouvir A, B ou C? You know when it is that you believe that you have to listen to Quando você someone ainda não recebeu o contato, ou quando você ainda não teve um contato com o Evangelho de Jesus. when you hadn't had contact with the gospel of Se Jesus. tem uma coisa que nós precisamos entender nesses dias, If there's something we have to understand in é these que o days, Evangelho, é que a palavra de Deus é is suficiente that the para a gente. gospel is enough. Sabe por que nós ouvimos tantas vozes? You know how we listen to so many Porque voices? nós ainda não paramos para ouvir a voz que nos supre, que nos alimenta, que nos nutre. It's because we haven't stopped to listen to the voice Que é a that voz do feeds Espírito us. Santo. That's the voice of the Sabe Holy quando Spirit. Paulo escreve aos Gálatas, logo no primeiro capítulo dos Gálatas, When Paul writes in Galatians a igreja que chapter estava 1, na Galácia the church that was in tinha Galatians, recebido o evangelho pelo apóstolo Paulo. they had received the gospel through Paul. Tinha recebido a mensagem de poder e transformação. They had received the message of power and Tinham transformation. recebido a mensagem que tirou eles They had received the message that took them do domínio do reino das trevas, out of the dominion of darkness, dos vícios from e addiction, de tantas outras from coisas. so many other A things. mensagem que quebrou esse ciclo The na vida message deles that broke that cycle in their
lives. E agora que de repente, And now suddenly, algumas pessoas foram introduzidas no meio da igreja, some people were introduced in the church que começaram a querer trazer uma ajuda that started to want to bring help à mensagem do evangelho. to the message of the É gospel. mais ou menos assim. It's kind of like this. É bom você ler a Bíblia. It's great for you to read the É Bible. bom você estudar a Bíblia. It's great to study the É Bible. bom você ouvir as palavras de Jesus. It's great to listen to the words of Jesus. Mas você But precisa disso aqui também. you need this. Aquilo que trazia talvez uma facilidade, What would bring an ease, uma concordância, agreement, alguma coisa que fizesse eu se sentir bem. something that would make me feel good. E aí quando Paulo vai endereçar a sua carta àqueles crentes, And then when Paul wants to address a his igreja letter, que estava na Galácia, the church, Paulo, logo no começo, in the beginning of the letter, ele já vem de uma forma extremamente ousada e agressiva. he already comes in a very bold and aggressive way. Porque na verdade, queridos, Because in deixa reality, eu só abrir um parênteses e dizer algo para você. let me open a parenthesis to Nós say you precisamos something. entender We need to o understand perigo que as pessoas correm por não receber a palavra de Deus. the danger that people are going through from not E receiving the quando word of nós God. estamos vendo alguém em perigo, alguém que nós amamos ou queremos o bem dessa pessoa, And when we see someone that we love in nós não danger, podemos medir força, we can't measure nós our não podemos strength medir palavras We can't measure our para words arrancá-los deste lugar. to take them out of this E place. quando Paulo tenta trazer isso à luz, And when Paul tries to bring this to ele light, escreve, eu vou ler na versão, nova versão transformadora, o capítulo 1, versículo 6. I'm going to read Galatians 1:6. Ele diz assim: eu me admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas ou pelo evangelho. Mas esse não é o evangelho, de maneira nenhuma é o evangelho. Ele diz assim: vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorceram deliberadamente o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, apareceu pessoas no meio de vocês Paul's saying some people showed up in the middle of you que guys estão torcendo o evangelho, that they're twisting que the estão gospel. tentando trazer um outro foco. They're trying to bring another E focus. aí quando nós mudamos a essência do And evangelho, when we change the essence o of the evangelho gospel, passa a não mais ter o mesmo poder. the gospel doesn't have the same power. E aí a gente começa a vir à igreja, So we come to a gente church, começa talvez a ouvir we pregações, sometimes listen to e sermons, isso não nos desafia a mudança, and that doesn't challenge us to isso não change. nos dá condição de mudança. Doesn't give us A condition gente to passa change. meses e anos na We igreja spend months and years e ainda in church, continuamos nas mesmas práticas de and pecado, we're still in the same ainda sins. continuamos nos mesmos ciclos We're viciosos, still in the same vicious ainda cycles. continuamos na mesma condição espiritual. We're in the same spiritual condition. Olha como que Paulo faz. Look at what Paul Olha a does. coragem, a ousadia. Look at his courage and Ele boldness. diz assim no versículo 8: He says in verse 8, seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciei. Seja amaldiçoado, be cursed. seja um anátema, alguém que apresentar a vocês um outro Be evangelho. cursed someone that presents to you a different Pode ser gospel. anjo. It can be an Se angel. pregar um outro If they evangelho, preach another seja gospel, amaldiçoado. be cursed. E aí ele começa a dizer isso. And then he starts to E as say pessoas that. começam a olhar para Paulo, People start to look at começam a ter Paul um choque. and start to have Que a mensagem shock. dura, What a hard que pessoa message. presunçosa, What a hard que message. pessoa que acha que tem toda a verdade em si. They think they know it all. E aí Paulo dá a eles a resposta que qualquer um talvez precisaria ouvir naquele And momento. Paul gives them the answer that No anyone should versículo hear. 10 de Gálatas 1, ele diz assim: Verse 10 of Galatians 1. acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, certamente não seria um servo de Cristo. Uma característica do verdadeiro evangelho A characteristic of the true é um gospel evangelho que não agrada as pessoas. is a gospel that doesn't please people. É um evangelho que não toca no ego de ninguém. It doesn't touch anyone's É um evangelho ego. que não amassageia o ego de ninguém. It doesn't massage anyone's ego. Uma característica do evangelho verdadeiro de A Jesus characteristic of the true gospel of é um evangelho Jesus que nos confronta. is a gospel that confronts E não é um us. confronto para mudarmos de vida aos padrões de pessoas. And it's not a confrontation to change our standards through people. Mas é um confronto
confronto para mudarmos de vida a um padrão de santidade, but to change our lives in a a um standard of padrão de holiness, temor, a standard of a fear um of the padrão Lord, de reverência a a Deus. standard of reverence of God. Sabe, queridos, nós não podemos ser desafiados a querer nos parecer com as We pessoas, can't be challenged to look like people, mas precisamos sermos desafiados but we have to be challenged a adaptarmos ou ao encaixarmos em um padrão de Deus, to fit into the standard of God, não para sermos igual a Ele, not to be just like mas como Him, filhos dele, but as children, sermos semelhantes a Jesus, be similar to Jesus, termos a mente de Cristo. have the mind of Christ. Voltando ao primeiro texto que lemos em Hebreus, Going back to the first text of o Hebrews, autor aos Hebreus fala de um reino abalável, the author talks about a shaken falando kingdom, da primeira aliança, talking about the first porque covenant. quando Deus descia no Monte Sinai Because when God would come down in the para Sinai falar com Moisés, to speak to uma das Moses, coisas que acontecia era um terremoto. one of the things that would happen was an Você vai earthquake. ver em vários momentos You'll see in many moments nos textos em Moisés subindo ao monte para falar com Deus. in the text where Moses goes up the mountain to talk A to Bíblia God, fala sobre esse terremoto. Bible speaks of E earthquakes. quando um terremoto acontece, And when an earthquake happens, mesmo no Monte Sinai, even in the as Sinai, pedras que estavam trincadas ou soltas, the rocks that were elas loose, se deslocavam. they dislocate. Então tudo aquilo que era abalável, que eram So, aquelas pedras, Anything that was shaken, which was quando a those rocks, presença de Deus vinha no monte, when the presence of God would come o in the que era mountain, abalável era abalado. what was shakeable was E shaken. quando abalado, And when it was shaken, tudo que é abalável se quebrava, everything that was shakeable would se break, soltava. would let As go. pedras se soltavam, The rocks would fall as down. pedras desmoronavam. They would let go. A forma como o escritor aos Hebreus está calculando é: In the way that the writer in Hebrews nós não says is, recebemos um reino abalável, we don't receive a nós shakeable kingdom. recebemos um reino We inabalável. received an unshakable kingdom. E quando nós fazemos esta oração And when we make that em prayer pedir a presença de Deus, and asking for the presence o que of nós temos que God, tomar cuidado. we have to be E eu careful. garanto para você que quando fazemos esta oração, fazemos talvez de forma inconsciente. And I guarantee we pray this kind of unconsciously. Quantos aqui já oraram pedindo que o Senhor viesse com a sua presença sobre a sua vida? How many have prayed Todos nós asking fizemos for the presence of God? Seja para tomar uma decisão difícil, Be it to make a hard decision seja para seguir uma rota nova, or to follow a new way seja para tomarmos talvez um caminho de que nós não estamos seguros. or to maybe take a place that we're A gente insecure. sempre fala: Senhor, Sometimes we say, Lord, que a tua presença possa vir comigo. may your presence come with Senhor, me. que a tua presença venha sobre a minha vida. May your presence come over my E o life. que nós não sabemos And what we don't know é que quando a presença de Deus vem is when the presence of God e Ele comes pisa nesse lugar. and He steps in that Quando eu falo place. pisar aqui, não estou trabalhando no aspecto físico, mas quando Deus vem nesse lugar, But when God comes in this place, aquilo que é removível, what is removable, abalável, what is shakeable, começa a ser chacoalhado. starts to be shaken. E sabe o que acontece? And you know what happens? Áreas da nossa vida Areas of our lives começam a ser abaladas, start to be shaken. porque a presença de Deus, quando ela vem, Because the presence of God, when ela it abala comes, as estruturas da nossa vida. it shakes up the E structure sem a of our gente lives. perceber And without us aquilo que é noticing abalável, what is as shakeable, pedras que estão soltas, the rocks that are as loose, pedras que estão trincadas, the rocks that are elas cracked, começam a desmoronar. they start to fall E o off. que permanece And what remains é exatamente o que não pode ser abalado. is what is unshakable. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, When Jesus teaches the disciples to dentro da pray, oração do Pai Nosso, in the prayer of the Our que é a Father, oração mais conhecida e mais comum de todos os cristãos, that is the most common prayer of sejam Christians, católicos ou protestantes, be it Catholic or quando a oração do Protestant. Pai Nosso é ensinada, The Our Father prayer is ela é taught, ensinada para que nós possamos pedir a vontade de Deus and it's taught for us to ask for the will a of ser God estabelecida nas nossas vidas. to be established in our lives. Então o ensinamento de Jesus aos discípulos é esse: So the teaching of Jesus is, seja feita a tua vontade na terra, may your will be done on earth como é no céu. as it is in heaven. Está falando de dois reinos. He's talking about two Um é kingdoms. um reino abalável, One is a shakeable que kingdom está na terra. that is on earth, O outro é um reino and inabalável, another an que unshakable está nos kingdom céus. that's on A heaven. oração é The prayer que is, aquilo que é may inabalável what is possa unshakable tomar lugar sobre aquilo que é take abalável. place over what is Que shakeable. aquilo que não pode ser mudado What can't be changed pode
pode tomar lugar naquilo que é mutável. Take a place on what is Eu changeable. não sei quais os planos que você tem feito I don't know what are your plans para esse ano de for 2023. this year of Quem sabe 2023. você iniciou o ano com planos e objetivos Maybe you started the year with certain e que você plans nem percebeu, and you didn't even realize. mas eram os teus planos, But they were your plans. eram os teus ideais, They were your eram ideals. os teus desejos. They were your E desires. tudo aquilo que é terreno, And everything that is que é earthly, temporal, that is time, isso é abalável. that's E shakeable. quando o Senhor vem, And when the Lord comes, Deus vem para tocar nessa He estrutura. comes to touch that structure. Existe um perigo, se eu posso assim dizer, em pedir que a presença de Deus venha sobre as nossas vidas There's danger, if I can even say that, to ask for the e presence que a of God vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. and ask for His will in our lives. Você não entende porque que alguns dos seus planos não deram certo. You don't understand why some of your plans E didn't às work vezes out. você se frustra. And sometimes you get Eu quero dizer que frustrated. quando você pede a presença de Deus nos teus planos, But when you ask for the presence of God Ele in your começa a plans, mexer. He E starts tudo to aquilo shake. que é abalável começa a cair. And everything that is shakeable Começa a se starts to desconectar. fall. Starts to Relacionamentos disconnect. começam a ser quebrados. Relationships are Pessoas broken. que não devem estar ao seu lado começam a se separar de você. People that shouldn't be next to you start to Planos not que being não são close do to you. Senhor começam a ser desmoronados. Plans that don't come from the Lord start E o to que nós fall não off. entendemos And what we don't é que estamos understand emocionalmente conectados a tudo is isso. that we're emotionally connected Poxa to vida, all mas of eu that. trabalhei tanto para conseguir. Oh, but I worked so much for Poxa, that. mas eu paguei tão caro para ter. But it was so expensive. Mas aquilo que você tem e aquilo que você conquistou, And what you have, se isso é abalável, querido, if that's isso shakeable, será abalado. that will be shaken. Porque o reino que deve prevalecer em nós Because the kingdom that should remain in é um us reino is inabalável, an unshakable que é kingdom. aquilo que Jesus conquistou e plantou dentro de nós. That's what Jesus gave us. Por que que nós, como povo que estava naquela igreja na Galácia, Why do we, as the people of the church in Galatians, queremos adicionar coisas? we want to add stuff? Queremos adicionar coisas àquilo que já é completo, We want to add things to something that's already aquilo complete, que já é suficiente. something that's enough. Que eu entendo, queridos, da parte de Deus, What I understand from the Lord é que o Senhor está restaurando alguns princípios e valores dentro de nós. is that the Lord is restoring principles Deus and está values in restaurando o us. temor, o santo temor nos nossos He is corações. restoring the holy fear in our hearts. Porque o temor ao Senhor Because the holy fear of the é o Lord princípio da sabedoria. is the beginning of wisdom. O temor ao Senhor The fear of the Lord é o tesouro daqueles que os buscam. is the treasure of who seeks O Him. temor do Senhor The fear of the é o Lord resultado de um reino inabalável. is the result of an unshakable Porque kingdom. tudo aquilo que é contra o temor ao Senhor, Because everything that goes against the tudo fear of aquilo que the é Lord contra viver uma vida de reverência ao Senhor, goes against living a life of reverence tudo towards aquilo que the é Lord. contra viver uma vida de servir a Ele, Going against the life of serving é Him. abalável, It's shakeable. é deste mundo, It's from this é world. dessa terra. It's from this earth. Nós não iremos levar isso para a eternidade. We won't take that to Não eternity. possuem valores eternos. They don't have eternal Por values. que trabalhar uma vida inteira para conquistar algo que não possui valores eternos? Why work a whole life for something that doesn't have eternal value? Por que trabalhar uma vida inteira Why work a whole life em busca de algo que não possui valores eternos? seeking something that doesn't have eternal value? Jesus fala sobre estocar coisas. Jesus talks about stocking things. Jesus fala sobre banco Talks about a bank que nós podemos confiar que ele nunca vai quebrar. that we can trust. It's never going to go bankrupt. Esse é o banco dos céus. And that's the bank of E ele heaven. fala sobre a conexão entre coração e tesouro. And he talks about the connection between your heart Onde and tiver o treasure. nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Where our heart is, that's where our E treasure às is. vezes nós, sem querer, desviamos o nosso coração em coisas And sometimes we skew our heart to things que o ladrão rouba, that a thief can que a rob, traça e a ferrugem corroem. that can be corrupted. E ele diz assim, quando nós acumulamos tesouros And he says, when we gather treasures nesse lugar, in this place, nesse lugar terreno, in this earthly nesse place, reino abalável, in this shakeable o ladrão kingdom, rouba, the thief will steal a it, traça e a ferrugem corroem. and they will be Mas corrupted. quando nós depositamos o nosso tesouro But when we deposit our treasure no Senhor, in the Lord, a traça não they corrói, will not be corrupted. o ladrão não rouba, They will not be o stolen. nosso coração está seguro, Our heart is safe. a nossa vida está segura. Our life is E safe. eu não estou falando de dinheiro, And I'm not talking about money, porque você pode transformar riquezas because you can transform riches em valores eternos. in eternal values. Quando você deixa de ser
servo das riquezas when you're not a servant of the e passa a riches, ser senhor delas. but you're a lord of the riches. Você pode transformar coisas materiais You can transform material things em valores in espirituais. spiritual values. Quando você entende When you understand que aquilo que Deus confia nas nossas that mãos what God trusts in our hands é para atender um propósito que Ele já depositou nas nossas is vidas. for a purpose that He already Então gave não é us. sobre aquilo que temos ou possuímos, So it's not about what we have, mas sobre o propósito que carregamos. but the purpose that we Se o carry. propósito que você carrega If the purpose that you carry precisa de muito recurso, needs a lot of se prepara porque resources, você vai ter muito recurso. be ready because you're going to have Se a o lot of propósito que você resources. carrega If the purpose that you precisa de carry muitas conexões, needs a lot of se connections, prepara porque você vai conhecer muita gente. be ready, you're going to meet a lot of Mas não people. corra atrás disso. But don't run after that. Corra atrás de cumprir a vontade de Deus. Run after fulfilling the will Porque of tudo God. aquilo que você precisa para isso vai correr atrás de Because você. everything you need is going to Vai come te after you. alcançar. It's going to reach you. Você não precisa morrer de trabalhar por coisas. You don't need to work so much for things. Você precisa entender But you have to que understand nós estamos na terra para cumprir uma missão, that we're on earth to fulfill a para mission, cumprir um propósito to de fulfill a Deus. purpose. Eu quero concluir nesta manhã And I want to finish off this morning lendo um texto com vocês que está em Apocalipse capítulo 14. reading a text with you that's in Revelations chapter 14. Aqueles que ouvem a gente pregar sabem que eu dificilmente falo do livro de Apocalipse. Those that know me know that I barely talk about Porque existem Revelation. muitas curiosidades no livro de Apocalipse que pessoas às vezes não têm condição de discernir There's many curiosities in Revelation that people can't really e que discern. o tempo às vezes no altar não nos permite explicar. And at the time on the altar doesn't allow us to Fala explain. muito sobre figuras e símbolos. Talks about symbols and Se figures. você não tiver uma base, uma estrutura bíblica para entender, você mais sai confuso do que esclarecido. And if you don't have biblical base, you'll leave so Então, confused. mesmo que o texto está trabalhando em um contexto diferente do nosso, But even if the text is working in a different context than ours, porque o contexto do que eu vou ler para vocês because the context of what I'm going to read está apontando para um reino milenar, is pointing to the millennial para kingdom, tempo onde o evangelho continuará sendo pregado, a time that the gospel will still be preached, mas não o evangelho da salvação, but not the gospel of salvation, não o evangelho da graça. not the gospel of grace. E aí quando nós olhamos no capítulo 14, versículo 6, When we look at Revelations João 14:6, já está tendo uma visão. John is having a E a vision. visão que ele descreve é assim: In the vision he eu describes, vi um outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Eu quero me deter no que esse anjo traz na mão, que a Bíblia diz que é o evangelho eterno. and I want to talk about the angel bringing in his hands the eternal gospel. Quando fala de um evangelho eterno, When he talks about an eternal está falando gospel, algo que não tem fim it's something that doesn't have an e end que não teve começo. and that never had a beginning. Antes do homem nascer, Before mankind was depois do born, homem parar de existir, and after mankind os doesn't valores exist, desse evangelho continuam sendo o the mesmo. values of this gospel Eles remain não the mudam same. pela cultura dos homens, They don't change by porque é culture, o mesmo evangelho because it's the same pregado a gospel todas as preached to línguas, all tongues, tribos, to all tribes, povos to all e people, nações. and to all nations. É um evangelho que não sofre alteração pela cultura, It's the gospel that doesn't have alteration que by não sofre culture, mudança pelo tempo, doesn't have change by que não time, sofre ajuste pelas prioridades. doesn't have adjustment by É o priorities. evangelho que na verdade nós entendemos, It's a gospel that we que understand, produz em nós. that produces E a in Bíblia us. diz que o anúncio desse evangelho, And the Bible says that the announcement of Imagine this isso. gospel, imagine that. o anjo não apenas conversava, The angel wasn't just mas ele talking, proclamava. but he was A proclaiming. mensagem desse The evangelho message of this gospel trazia isso: would bring this. temei a Deus, Fear the Lord dá-lhe glória. and give him glory. Temei a Deus Fear the e Lord glorificai o seu nome. and glorify his Temei a name. Deus, Fear the porque é Lord chegada a hora do seu juízo. because the time of judgment is Adorai coming. aquele que fez os céus Worship he who created e a heaven terra and earth e o mar and the oceans e a fonte das and the águas. springs of waters. A mensagem desse evangelho The message of this é uma gospel mensagem que nos traz temor e reverência a Ele. is a message that brings us reverence to him. Mensagem
que não muda, a message that doesn't change, mensagem que não falha. a message that doesn't fail. Eu sei que nós estamos vivendo dias, queridos, I know we're living days em que as pessoas precisam cada vez mais amar a Jesus. that people need to love Jesus more. Porque como a Bíblia diz, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. It's like the Bible says that the love of many will go E nós cold. temos pregado esse Jesus que quer se relacionar conosco. And we've been preaching this Jesus that Como wants to have a pai que relationship. deseja se relacionar com seus As a filhos. father that wants to have a relationship Como with the marido que children. deseja ter intimidade com a sua esposa. As a husband that wants to have intimacy with his Evangelho de wife. Jesus que nos leva ao conhecimento da verdade de quem Ele é. The gospel that brings us to knowing who he really is Como Ele nos ama. and how he loves us. Eu acredito nesse equilíbrio And I believe in the balance entre amor e temor. in between love and Eu fear of the acredito que o Lord. Evangelho de Jesus não é somente para despertar-nos a ter um amor maior por Ele, I believe the gospel is not only to awaken us for a mas greater para nos love, ensiná-lo a ter um temor maior por but Ele, it's to teach us how to reverence him, para que a gente possa amá-lo de todo o coração, so we can love him with all of our hearts, desejá-lo de todo o nosso coração, want him with all of our mas hearts, temê-lo e dar-lhe glória, but fear him and give him porque Ele é o glory. Criador de todas as Because coisas. he is the creator of all Vamos things. estar de pé nesta manhã, Let's queridos. stand. Vamos colocar as nossas cabeças no lugar, Let's place our heads in the place they should nossa be, consciência no lugar, our conscience in the place it should sabendo be, que o Senhor knowing the Lord tem liberado uma palavra de restauração. has been giving a word of restoration. Talvez a minha voz desta manhã seja uma voz quase que solitária. Maybe my voice is almost alone. Talvez a minha palavra seja uma palavra de confronto Maybe my word is a word of e que confrontation. talvez o seu coração se feche, And maybe your heart is closed que a gente não sabe muito lidar com confrontos. because we really don't know how to deal with A gente confrontation. prefere lidar com confortos. We'd rather deal with A comfort. gente não gosta de ouvir não. We don't like to hear A no. gente não gosta de ser contrariado. We don't like to be A contradicted. gente não gosta que as pessoas falem nada contrário àquilo que esperamos receber ou ouvir. We don't like anyone to say something against what we Mas eu want to quero dizer hear. para você uma coisa, But I want to tell you que o something. verdadeiro evangelho, The true gospel, o evangelho de Jesus, the gospel of Jesus, sempre terá uma palavra de confronto. will always have a word of Não um confrontation. confronto para nos moldar a um critério humano, Not a confrontation to take us to take a mas um human confronto a form, nos colocar em um posicionamento onde vamos agradar ao Senhor, but to put us in a position to please adorar the a Lord, Ele, to worship temer Him, a to Ele, fear Him, servir a to Ele. serve Him. E aí, a mensagem desse evangelho é essa. And the message of this gospel Porque is Ele foi quem criou os céus, because He terra, created heaven, mar earth, e as ocean, fontes das and the águas. springs of water. Sabe aquele adorar ao Senhor porque nós precisamos de alguma coisa? You know, worshiping God because we need something. Não, deixa eu ir na igreja porque eu estou passando uma luta. No, let me go to church because I'm going Não, through a deixa eu battle. orar porque eu estou passando alguns problemas. Let me pray because I'm going through Não, deixa eu stuff. buscar a Deus porque eu estou precisando de um Let me milagre. seek God because I need a miracle. Tudo isso é bom e faz parte da nossa natureza All humana. of that is part of our human Nos nature. lembrarmos de Deus quando nós precisamos dele. We're reminded of God when we need Him. Mas o efeito desse evangelho But the effect of this é gospel produzir em nós um desejo de adorá-lo, is producing us a desire to buscá-lo, worship, to seek de Him, servi-lo, to serve Him, independente de quem nós somos, independently of who we qual é a are, nossa condição, of what's our condition, mas inteiramente por quem ele é. but entirely because of who Nós He não o is. servirmos por causa daquilo que nós We don't precisamos, serve Him because of what we need, mas por quem Deus é. but because of who He is. Ele é o Criador, He is the Creator. Ele é o nosso Deus. He is our God. Se eu preciso de um milagre, If I need a miracle, se eu preciso resolver um problema, if I need to solve se o a meu filho situation, precisa de Jesus, if my kid needs se a minha Jesus, família, o meu lar precisa de ser my reestruturado family needs to be restored, e ainda não estou na condição que preciso, and I'm not in the condition that I Deus need, continua sendo digno da minha He adoração. is still worthy of Deus my continua worship. sendo digno do meu He louvor. is still worthy of my Deus praise. continua sendo merecedor do meu temor a He is Ele. still deserving of my fear for Him, Porque Ele é Deus because He is God, e eu sou homem. and I am a human. Porque Ele é eterno Because He is eternal, e eu sou temporal. and I Que nesta depend manhã on nós time. possamos nos conectar a esse reino inabalável, May we connect to this unshakable a esse kingdom, lugar aonde o Senhor governa this place where the Lord governs, e a presença dele tem espaço nas nossas and His vidas. presence has space in our Feche lives. seus olhos comigo, Senhor, nós oramos nesta manhã Father, we pray this morning para que esse reino inabalável, that this unshakable para que o kingdom, temor do Senhor, that the fear of the Lord, para que esse
fazer e cumprir as tuas palavras e não apenas ouvir. That this doing your words, Que not nos just traz hearing a them. semelhança desse homem que edificou a sua casa sobre a rocha. May it bring us the similarity of this man Uma that built their casa house on the rock. inabalável, An que unshakable não pode home ser movida pelas coisas dessa vida, that is not moved by the things of this life, mas que é direcionada e guiada pelas coisas dos céus. but that is guided by the things of Que heaven. nós possamos nesta manhã entender isso May we this morning e understand this viver esta realidade and live this de reality reino of inabalável. an unshakable kingdom. Que o temor do Senhor guarde os nossos May corações. the fear of the Lord guard Que our o temor do hearts. Senhor guarde as nossas decisões. May the fear of the Lord guard our decisions. Que o temor do Senhor guarde as nossas atitudes. May the fear of the Lord guard our Em actions. nome de Jesus nós In oramos the name of Jesus we e pray. abençoamos a tua igreja, We Senhor. bless your church Com a bênção do Senhor, with the blessing of the com a Lord, graça do Senhor, with the grace of the com o Lord, temor do Senhor. with the fear of the Lord. Tenha uma semana de vitórias na presença dele. Have a week of victories in His Aproveite para presence. aplaudi-lo, Give it up to Jesus, para agradecê-lo. to thank Him. Aproveite para pagar um almoço para alguém nesta manhã. Invite lunch for someone. Deus te abençoe. God bless you. Tenha uma semana de vitórias na presença de Jesus. Have a week of victories.